Toda quinta-feira, Flávia Guerra por aqui falando de cinema. Flávia, eu fiz questão de falar com você sobre A Substância, porque, menina, eu tô sendo bombardeada de trailers por todos os lados, com a cara da Demi Moore falando de A Substância, inclusive naquelas plataformas mais cultzinhas, tipo o MUBI. Não para de aparecer trailer da Substância. Qual é a desse filme aí, ô Flávia? E Demi Moore de volta, né? Eu acho, é um tudo esse filme aí, eu adoro esse filme. Esse filme foi premiado no Festival de Cannes e ele é um body horror, como a gente diz, né? Ou que seja, é um horror com o corpo. Mas ele não é só um horror, é isso que eu acho que é capcioso, é o golpe de mestre desse filme. A diretora é francesa, ela chama Coralie Fargeat. E ela já tinha trazido filme de gênero nos seus outros longas, né? E dessa vez ela quer falar sobre uma frase que o Dennis Quaid, quem tá vendo aí o trailer, tá vendo ele diz para ela assim, que é uma apresentadora de fitness, ela é meio Jane Fonda, de uma grande cadeia de TV, né, americana, a Jane Fonda naquela era dos programas de fitness e tal. Ele vira para ela, chama um almoço e fala assim, seguinte, quando a gente faz 50, a mulher faz 50, acaba, ponto. Aí ela diz para ele, mas acaba o quê? Acaba. E ela vai embora com isso. E aí ela é demitida do programa dela e ela acaba. É meio como se ela desaparecesse no mundo, ela não fosse mais ninguém, porque ela fez 50, tá velha demais. A Demi Moore, tá? Para ter um programa de fitness, ela não serve mais aquilo. E acabou a vida dela, porque ela dedicou a vida inteira dela a isso. E aí aparece uma substância, por isso que o filme se chama assim. Aparece lá uma proposta, o filme tem esse quê de Cronenberg no começo, sabe? Aquelas ficções científicas meio loucas, em que o horror está no corpo, é o que você faz com o seu corpo. Pensa aí num procedimento estético comum que a gente faz todo dia, homens ou mulheres, mas muito mais mulheres, que são verdadeiros horrores que se fazem com os corpos e a gente faz em prol de não acabar nesse mundo, de não acabar a beleza, a juventude, só que ela leva isso pro gênero. Então, quando ela toma essa substância, ela ganha uma cópia dela. Não vou contar muito mais. Não é uma cópia, é uma versão melhorada dela. E uma depende da outra, e a outra depende da uma. E a Margaret Qualley, essa atriz maravilhosa, linda, e ela é uma versão melhorada. Só que aí começa um desequilíbrio, uma certa competição dela com ela mesma, que ninguém sabe que a Sue, que sai dela, é ela. Então o filme vai para um horror, chega num gênero que chama gore, que é o sangue na cara mesmo, mas tem humor ao mesmo tempo. Então, tem gente que amou, como eu, tem gente que achou que ela exagerou no último final ali, né, última parte do filme, mas é essa substância. Quando você fala disso de versão melhorada, é melhorada mesmo ou melhorada entre aspas, Flávia? Melhorada entre aspas. Melhorada mais porque jovem, ela é mais jovem. bela, mais firme. Exata, Margaret Qualley, né, gente, que é maravilhosa. Aliás, ela é filha da atriz de 4 casamentos e um funeral. O pai e a mãe dela são 2 modelos maravilhosos, né? A atriz também é lindíssima. Então, além de tudo, é um casting de uma modelo maravilhosa que poderia até ser a Julianne Moore, tem o mesmo biotipo, mas a Margaret Qualley é muito magrinha, né? Uma sílfide, assim. Ela mesma conta que ela botou prótese nos peitos, fez muito exercício físico para ficar sarada e assumir esse posto. Só que aí ela não lida bem com a questão de que ela tem que estar sempre maravilhosa e ela tem que cumprir um pacto. Tudo que uma tira enquanto a outra não está em cena, a outra tem que pagar quando a outra sai de cena. Eu não vou ficar entregando muito, mas elas têm que revezar, elas nunca podem existir ao mesmo tempo no mundo. E aí, a mais jovem, óbvio, não tem maturidade. E aí é onde começa tudo a degringolar, assim. É um filmaço. O Flávio, aí, Filmaço quanto tem também, aí de... Quanto o filme carrega dos sentimentos da própria Demi Moore? Porque a Demi Moore deve viver algo muito parecido, né? Ela era, nos anos 90, nos anos 2000, acho que mais 90, um símbolo do culto ao corpo, né? Do culto ao eternamente jovem. Só que na época a gente falava assim, nossa, olha ela com 40 anos, como ela ainda está... Né? Hoje a gente fala disso das mulheres que têm 50, 60. O quanto tem dela ali, hein? Eu acho que tem muito, viu, Megali? E ela mesma fala, muito dela aceitar esse papel vem dessa angústia dela. Recentemente, vocês lembram, 1 ano atrás, 2, ela foi muito julgada porque ela apareceu num desfile de moda com um rosto muito repuxado, né, chupado mesmo, que é o que dizem. E todo mundo
acabou com ela nas redes sociais, que os procedimentos estéticos dela tinham super dado errado, ela estava exagerando. Aquela questão que a mulher fica num labirinto, né? Labirinto não, uma encruzilhada. Ou ela faz procedimentos e vai, né, provavelmente exagerar se não tomar muito cuidado, ou ela não faz nenhum e vão acusá-la de velha, ninguém vai chamar mais para nada, aquela, né, velha história. Quando a Demi Moore entra num papel desse, aceita esse roteiro, ela está encarando isso e jogando maravilhosamente bem isso na cara de todo mundo nesse filme. E a Coralie disse que pensou na Demi Moore também muito pelo que ela representa, né? E acho muito corajoso que ela venha com um filme desse, porque não tem como ela não debater isso depois em público, né? É claro, é natural. E ela parece estar muito bem nesse filme. E, gente, 61, hein? Demi Moore com 61. 61 anos, vai fazer 62 agora em novembro. É linda. Flávia, um bom fim de semana pra você. Bom fim de semana, tô colocando uma carroça na frente dos bois, né? Boa quinta, boa sexta e depois o bom fim de semana até semana que vem. Bom filme para todo mundo, depois me contem se gostaram desse Ah, filme. com Fiquei certeza. bem curioso.